Continuando o cenário político, hoje sexta-feira, tô doida. Sextou não, terçou, minha gente, pelo amor de Deus. Ainda tem uma semana todinha de trabalho, viu? Nem clima de sexta eu tô, pra dizer a verdade. Hoje, terça-feira, quem está aqui comigo é Larissa Maciel, secretária municipal de esportes, nova secretária, nossa colega jornalista está aqui com a gente. Hoje é um programa diferente porque a gente fica tudo orgulhoso aqui. Os meninos dos bastidores ouvindo ela falar, estão olhando. O Cassi está aqui numa felicidade, nosso auxiliar, que vocês não têm noção, mas realmente é especial para a gente, nossa convidada de hoje. Larissa Maciel, a gente já conversou muito profissionalmente, também numa live que a gente fez. Acho que a gente já fez mais de uma, nem lembro. Foi uma live que teve muita sobre repercussão, né? Ali, inclusive falando muito sobre mulher, política e esporte. A gente fala daqui a pouquinho sobre esse assunto. Lembrando que ainda dá tempo de você participar, este é o último bloco. Temos 15 minutos e 30 segundos de programa, então manda aí sua mensagem, participa com a gente. Olha, nesta segunda-feira, a Câmara Federal aprovou em votação simbólica a intervenção na segurança do Distrito Federal. Um acordo foi costurado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, pela votação simbólica. Todos os partidos orientaram pela aprovação do projeto de decreto legislativo, com exceção do PL e do Novo, que liberaram as suas bancadas. Já no Senado, a medida foi aprovada hoje, nesta terça-feira. Apesar de já estar em vigor desde domingo, a intervenção precisava ser confirmada pelo Congresso Nacional. Da bancada do Rio Grande do Norte, o deputado federal General Girão, do PL, e o senador Stevenson Valentim, do Podemos, se manifestaram contra a intervenção. Nas redes sociais, Girão justificou que o poder de interferir em assuntos de competência dos estados não é da União. Ele ainda escreveu que, além do que, como já foi colocado, fim aos ditos atos antidemocráticos, inclusive com a desmontagem dos acampamentos, não há mais nenhum movimento subversivo ocorrendo, já tendo sido todos os prédios desocupados, não há fundamento constitucional para a manutenção da intervenção federal. Por isso, ao meu modo de ver, disse Girão, a intervenção federal não deve ser aprovada pelo Congresso Nacional, fecha aspas. Já o Stevenson explicou, através de vídeo, que alguns estados precisam mais de intervenção do que o Distrito Federal. Citou como exemplo o Rio Grande do Norte. O senador destacou que é contra a baderna e chamou os golpistas de marginais. Aí, a repercussão foi muito grande daquela movimentação, daquele ato terrorista no último domingo em Brasília. Muitos, inclusive Girão e Stevenson, se manifestaram no próprio domingo contra aquele terror que aconteceu na capital federal, mas não concordam, os dois em específico, com a intervenção. Fato é que nessa votação, nessa aprovação simbólica que aconteceu na Câmara e no Senado, a intervenção vai continuar até o próximo dia 31 de janeiro, que foi o decretado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos voltar a nossa conversa com Larissa Maciel. A gente já tem algumas participações aqui, vamos registrar. Muita gente aqui mandando alô aqui para a gente. Nós temos o Niel do Sumaré dizendo que Larissa vai fazer um bom trabalho no esporte de Mossoró. Sempre ligado aqui com a gente, o Niel. A gente tem o Batista do Santa Delmira. Lembrei de você, viu, Batista? Um alô para você. Muito obrigada pela audiência. Ele diz o seguinte: Larissa, satisfação lhe conhecer pessoalmente na festa dos 20 anos da TCM. Parabéns pela conquista, pois merece, pelo espaço que vem conquistando. A gente tem também aqui a participação do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, que parabeniza a nova secretária de Esporte e pergunta se ela pode dar uma palavra pela Praça do Carcará. Olha, a gente tem que, primeiramente, nessa secretaria, na Secretaria de Esporte e Juventude, mapear as nossas praças e justamente escutar as pessoas que fazem parte das comunidades e da população como um todo.
uma das nossas ideias justamente é cada vez mais estreitar essa comunicação e, sem dúvida nenhuma, a sua praça, a Praça do Carcará, a gente vai sim dar aquela averiguada de perto. O pé aqui não está possibilitando muitos passeios ainda, mas sem dúvida nenhuma a gente quer inclusive conversar com os líderes, a gente quer ouvi-los principalmente e aí seguir inclusive uma das coisas que a gente sabe que é fundamental, que são as parcerias entre secretarias. Em que sentido? Neste caso, por exemplo, citando a sua praça, dependendo das demandas que elas necessitam hoje, conversar com a Secretaria de Infraestrutura, ter esse lado, esse estreitamento com a Secretaria de Infraestrutura e demais secretarias também que possam nos ajudar a fazer um trabalho em conjunto em prol da população. Inclusive, aproveitando a oportunidade, logo mais em fevereiro, nós vamos já retomando o nosso projeto que se chama Vida na Praça. Esse ano também com a possibilidade e a capacidade de ser ampliado. A ideia é levar um pouco do que acontece já no Viva Rio Branco para outras praças em Mossoró, para também atender toda a demanda, ou pelo menos uma parcela da nossa demanda, da população moçoroense e ir passeando por essas praças, levando um pouco de saúde, um pouco de esporte e também de qualidade de vida. E eu vou anotar a sua praça, que também vai estar no meio dessas praças que queremos visitar e também levar um pouco de esporte até essas pessoas. Praça de Esportes, Larissa. Muita gente entra em contato com o nosso jornalismo falando da situação, muitos buracos, inclusive no piso da praça, questão ali das redes, das quadras. Existe previsão de reforma na Praça de Esportes? Sem dúvida nenhuma, né? Até hoje mesmo recebi uma mensagem do pessoal do vôlei, que geralmente protagoniza o vôlei na Avenida Rio Branco, ali na Praça dos Esportes. Realmente é uma demanda que a gente precisa conversar também com as demais secretarias, principalmente a Secretaria de Infraestrutura, que, por sinal, é uma grande parceira da Secretaria de Esportes. Sempre estamos em comunicação, naturalmente, pelas necessidades que tem cada praça, cada ginásio, cada espaço e estrutura esportiva. E a Praça dos Esportes, a gente também tem que ter esse olhar clínico especial. O vôlei está com essa questão das redes por lá também. Tem questão de pinturas também em outras quadras que precisam ser feitas. A gente vai justamente separar esse momento agora de janeiro para mapear o que são prioridades da gestão para esse ano. E, sem dúvida nenhuma, essa questão da manutenção dos equipamentos da Prefeitura e de Mossoró também passa muito por isso. E a Praça dos Esportes, por ser um cartão postal e fazer parte daquele corredor cultural, que, por sinal, foi recentemente já reformado, alguns setores, né, muito bem reformados, por sinal, a praça também tem que estar disponível para a nossa população e também para a prática de esportes. Praça de Basquete de Santa Delmira vai entrar nesse mapeamento? Sem dúvida nenhuma. Até aqui mando um abraço para toda a equipe da SAD Basquete, pessoal que eu tenho um carinho imenso, mando através do nome do Lucas Negreiros, né, que sempre conversamos, trocamos algumas ideias. A praça da SAD Basquete no Santa Delmira, sem dúvida alguma, a gente sabe da importância que ela tem, não apenas em estrutura, mas também no lado social que ela tem. A gestão reconhece isso, principalmente pelo que a SAD apresenta à população, justamente unindo crianças e jovens através do projeto social gratuito do basquete. E o prefeito Alisson Bezerra, já em contato também com todo o seu secretariado, em especial esporte e infraestrutura, como a gente vinha conversando em relação às outras demandas, que é até o final deste mês conseguir uma solução para que a praça seja entregue e esteja à disposição da população. A gente tem aqui a Edileuza Medeiros, do bairro Boa Vista, parabenizando Larissa Maciel pela conquista e dizer que não tem dúvida que o esporte só tem a ganhar com essa profissional capacitada para a função de secretária de esporte. Deseja sucesso, viu, Larissa? Muita gente aqui festejando. Quero mandar um alô também para o Bruno Luiz, nosso colega. Bruno Chupetinha, cadê você aqui para enrolar os fios? Mexer no meu cabelo aqui, organizar. Nosso assistente aqui, que está licenciado já faz um tempo e faz falta, viu, querido? Olha, a gente tem o Jonathan, diz o seguinte: Larissa, quando se fala em esporte, geralmente só se lembram de futebol. Você pretende priorizar outras atividades? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que, naturalmente, até falando
não só mais como secretária, mas também como jornalista. O futebol, ele sempre vai estar um pouco em evidência justamente pela demanda que ele tem hoje dentro do cenário nacional. É fato, né? A gente sabe que é um esporte muito abraçado pela população e principalmente pela população no sentido mais amplo, né? Todo mundo, pelo menos, tem um pouco de conhecimento ou acompanha uma coisa ou outra. Mas isso não quer dizer que o foco tem que ser só no futebol. Então, justamente por conhecer as nossas equipes em Mossoró, e quando eu falo equipes em todos os esportes possíveis e imagináveis, também nossos atletas, desde, por exemplo, futsal, vôlei, basquete, handebol, beach tênis, que tem crescido muito aqui em Mossoró e tem pedido espaço. Além disso, ciclismo. Não vamos esquecer que Mossoró é uma referência em relação ao ciclismo pelo quantitativo de atletas que temos e, além disso, porque temos uma prova histórica que é relacionada todos os anos ao nosso município e que também é uma prova ininterrupta. Então, em cima disso, no meu caso, na minha ótica, é uma prioridade ouvir e também ter demandas em relação a essas demais modalidades, além do futebol. O futebol, claro, vai ter a sua necessidade, também vai ter sua importância, mas queremos, de alguma forma, ouvir e estar ao lado de todas as modalidades possíveis. Sérgio Neto, do Abolição 3, pergunta: e a zona rural, o que é pensado pela secretaria? Sabemos que tem uns problemas para resolver, tipo limpeza dos campos, iluminação e o próprio apoio. Parabeniza também. Justamente, né? A zona rural a gente quer estar mais perto, aproveitando o espaço aqui. Nós estamos, nesse momento, realizando a parte final do circuito esportivo moçoroense, através do futebol, onde temos o protagonismo da zona rural. Muito em breve mostraremos aí os sorteados hoje, inclusive lá na secretaria, que passaram para a próxima fase, estão chegando naquele momento de cruzamento de zona urbana e rural. E a ideia é justamente essa, aproximar. Como nós temos já o circuito esportivo moçoroense, queremos ao máximo que o circuito possa abrigar não apenas nossa zona urbana, não apenas o centro de Mossoró, mas também a zona rural e entender essa demanda, porque certamente temos muitas competições. O Raizão, por exemplo, é um dos grandes nomes que temos aqui. A gente pode citar Piquiri, Jucuri, enfim, várias comunidades. Paulo Freire, que também está recebendo jogos do circuito esportivo moçoroense. Muitas comunidades, muita demanda também de jogos. E o primeiro passo é esse, fazer esse mapeamento desses campos. O que precisa aqui, justamente como você falou, às vezes é uma iluminação, às vezes é a limpeza desse campo para a prática dos jogos de futebol e também de demais modalidades. E assim a gente também consegue uma proximidade com essas pessoas. Vou até, inclusive, fazer uma agendinha aí de contatos para conversar com todo mundo, que são, no caso, os responsáveis por esses campos, para que a gente mantenha essa comunicação e vá conversando sobre essas melhorias. A gente tem aqui o nosso colega Tibúrcio Marinho na audiência. A grande Tibúrcio, lá de Apodi, está parabenizando Larissa, deseja um trabalho proveitoso e sugere uma interação com as secretarias da região oeste. Temos muito em comum. Manda um abraço aqui para você, viu, Larissa? A gente tem também a participação aqui da Rosineide. Ela diz: cara Larissa, a Praça do Van Rosados constitui um rico espaço para a prática de esportes. Pena a calamidade na qual se encontra. Quando puder, nos visite. Tá aqui o recado dos dois, Van Rosado e Apodi aqui. Olha aí, na pauta. Que bacana. Larissa, existiu uma motivação maior para a saída de Júnior Xavier e a entrada de Larissa Maciel na Secretaria de Esportes? Eu acho que, como a gente conversava e até mesmo acompanhando um pouco do cenário político, né, o prefeito queria meio que dar um novo segmento à sua gestão a partir desses 2 anos que já se passaram. Inclusive, não só o prefeito Alisson Bezerra, como eu, particularmente falando como jornalista, assim como era a minha posição até uns meses atrás ou até o mês passado, né? A gente reconhece que os principais objetivos que estiveram na mão de Júnior Xavier foram cumpridos. O primeiro deles, até já citei aqui hoje, em relação à municipalização do Chá de Nogueirão, que era uma celeuma antiga do nosso município e que também foi concretizada através da gestão de Júnior Xavier, junto também ao nosso diretor executivo, que segue conosco, o Mário Paz. Eu acho que também pelo volume, né, de mudanças que tivemos no secretariado, até querendo ou não,
todo mundo ali reunido, meio que todo mundo se conhecendo, mostra um pouco dessa nova página que está sendo escrita nessa nova gestão, nessa gestão do Alisson Bezerra. E o desafio principal é entender que as pessoas que, no caso, citando o Júnior Xavier, que saíram da pasta, deixaram um legado. O prefeito tem um reconhecimento da população em cerca de 86% de aprovação. Em cima disso, esse trabalho justamente vem das pessoas que também estavam nas pastas, também passa pelo Júnior Xavier e os demais nomes. Então, o nosso desafio agora, assumindo essas secretarias, é também respeitar esse legado, entender essa continuidade do processo da gestão e também qualificá-la ainda mais do que já estava sendo feito também nos últimos 2 anos. Um sucesso na trajetória como secretária a credencia para uma candidatura a vereadora em Mossoró. Isso foi conversado? Olha, Carol, lhe sendo bastante sincera, não conversei absolutamente nada sobre ser candidata nas próximas eleições. Estou dizendo ultimamente, inclusive, que estou vivendo um dia de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Até um dia atrás eu estava no meu posto de jornalista, comentando esporte. Agora estou do lado da gestão, querendo, inclusive, ajudar diretamente o nosso cenário esportivo. Então, o primeiro passo agora, o meu foco neste momento, naturalmente, vai ser a secretaria. A gente quer trabalhar, a gente quer se colocar à disposição da população e apresentar melhorias. Esse é o principal foco. Eu acho que o que eu puder deixar de marca dentro da CEMEG, dentro da secretaria, já vai ser, inclusive, um grande feito para mim, como pessoa, porque eu não levo só o meu nome comigo e a minha história e o meu legado, mas eu levo principalmente o nome da minha família, o sobrenome da minha família. E até conversando um pouco atrás, eu comento que justamente eu quero honrá-los por isso. Se eu cheguei a essa posição hoje no município, eu quero honrar minha família e quem acreditou e quem depositou essa confiança, que foi o prefeito Alisson. Então, nesse momento, o foco é a secretaria, vamos vivendo cada dia um passo de cada vez, é natural, mas, sim, entendo que estou num ambiente político, sei que a secretaria também é um ambiente político, afinal, tudo é política. Então, vamos deixar as coisas, irem desenrolando, mas eu quero, ao máximo, estar à disposição do esporte moçoroense. Mas se candidataria? Olha, eu vou até falar uma verdade aqui. Eu tenho um símbolo na minha mão que pergunta assim, por que não? Então, quando eu fui pensar justamente em ir para a secretaria, eu pensei, por que não? É um desafio? Sim. É gigante? Também. Será difícil? Muito difícil. Mas por que não? Eu tenho a oportunidade de ajudar. Então, eu não quero dizer não agora nem nunca. Porque lá na frente, esse não, esse nunca podem pesar. Mas, pelo menos momentaneamente, o foco é no hoje e no agora. Daqui a 1 ano e meio a gente conversa sobre isso. Muito obrigada, Larissa Maciel, pela participação aqui com a gente. Muito obrigada também, Carol, pelo espaço. Agradecer a todo mundo que acompanhou, que também interagiu, mandou as suas sugestões. A gente, inclusive, reforça que a Secretaria de Esportes do município segue aberta no ginásio Pedro Ciarline à disposição para ideias e muito mais. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã.